bem com vocês? Estão bem? Felizes? Quentinhos? Isso é muito importante, estar quentinho. Estão animados? Que bom que você pôde estar aqui hoje. É bom demais receber você aqui. Mesmo com o friozinho, mas é bom ter você aqui com a gente. Da mesma forma, você que está nos acompanhando em casa, que bom ter você com a gente. Que bom a gente poder estar conectados juntos. Que bom a gente poder compartilhar desse momento, mesmo estando longe. Que loucura, né? A gente pode estar lá em outra cidade e a gente está conectado, está acompanhando tudo que está acontecendo aqui. Isso é bom demais. Então, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Você daí que está nos assistindo, sei lá de onde, mas é isso aí, tá bom? Então, vamos orar para a gente começar? Para a gente não perder muito tempo, que hoje tem muita coisa a falar, então, Deus do céu. Pai, nós queremos agradecer por nós estarmos aqui. Muito obrigado pelas nossas vidas. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa semana maravilhosa que nós tivemos. Sabemos que você tem nos direcionado, sabemos que você tem nos instruído para vivermos aquilo que você tem para nós. Obrigada por isso. Obrigada pela palavra de hoje. Que essa palavra venha transformar os nossos corações, transformar a nossa vida, para que nós venhamos sair daqui hoje um pouco mais parecidos com Cristo. Amém e amém. Amém? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que, quem sabe você no começo, o título você vai falar, nossa, que estranho esse título, não entendi. Mas você vai entender até o final, até as 9 horas, você vai entender o que eu estou querendo te dizer. Falar 9 porque 10 todo mundo já quer estar em casa, né? Está frio. Mas o título de hoje é A Graça que nos transforma em gente. Você vai entender o que eu quero dizer com a graça que nos transforma em gente. Mas não é qualquer gente. É gente de verdade. É gente. É gente. É gente. Você vai entender. Calma. Eu estou falando que você vai entender. A primeira coisa que eu quero trazer para você, e que eu acho que é importante nós, como cristãos, entendermos, compreendermos, sabermos, qual foi o propósito de Cristo vir? Por que ele veio? Ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha vamos dizer assim, uma missão ao vir à Terra. Ele não veio por nada, ele não veio e falou, pai, tô indo, beleza? Falou, valeu, fui. Não, ele veio com um objetivo, com um propósito. E qual é esse propósito que Cristo veio cumprir? O primeiro propósito de Cristo foi revelar Deus agora como um Pai. Um Deus Pai. Os judeus, se você for ler o Antigo Testamento, os judeus eles conheciam Deus apenas como o Deus Senhor, o Deus Adonai, o Deus Elohim, o Deus da provisão. Era o Deus que abriu o Mar Vermelho. Era assim que eles conheciam Deus. O Deus que abriu o Mar Vermelho. O Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Era esse o Deus que eles conheciam. Só que quando Cristo vem, Cristo ele passa a revelar e a mostrar, tanto para os judeus, um Deus Pai. Um Deus que acolhe, um Deus que se importa com a nossa dificuldade, um Deus que está com a gente, um Deus Pai, que Pai é Pai, né? Quem é pai, é pai. Agora tem pai que não é pai, mas quem é pai, ele está junto, ele encoraja o filho, ele dá um suporte para o filho, ele cuida do filho. Esse Pai agora Cristo veio revelar. Só que ele não veio só revelar o Deus Pai para os judeus. Ele também veio revelar o Deus Pai para mim e para você. Porque, sendo sincero, se você não sabe, nós somos considerados gentios. Nós não somos judeus, certo?
Então, se nós vivêssemos lá no Antigo Testamento, nós não teríamos parte com Deus, porque nós não somos judeus. Só que quando Cristo veio, agora Cristo realmente abriu uma porta, dizendo assim: judeus e quem não é judeu, entra nessa porta e conheça o Deus Pai. Agora todo mundo tem acesso a um Deus que cuida, a um Deus que zela, a um Deus que ama, a um Deus que provê, que protege. Agora todos têm, e não apenas um povo separado. Essa foi uma das coisas que Cristo veio revelar. Só que a segunda coisa que Cristo veio fazer foi mudar a situação da humanidade. Ele veio mudar a situação da humanidade. Ele veio nos reconciliar com Deus, tanto judeus quanto gentios. Ele veio trazer todos para perto, reconciliando e falando assim: agora todo mundo tem acesso. Agora todo mundo está junto. Agora todo mundo pode entrar na casa. Agora todo mundo pode viver com Deus. Agora todo mundo pode se relacionar com Deus, porque eu mudei a situação de vocês. Vocês não são mais como eram. Agora vocês são... Calma que eu vou falar o que vocês são. Mas ele veio transformar a situação da humanidade, realmente abrindo a porta, dando acesso para eu e você conhecer e viver com esse Deus Pai. Só que qual era a nossa situação antiga então, para ele mudar? Se ele veio mudar, é porque tinha algo muito de errado para ele ter que descer do céu para vir mudar uma situação. Que situação era essa? Vamos lá. Até Cristo aparecer na história, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente não tinha acesso ao amor de Deus. É que a gente estava separado do amor de Deus. A gente estava longe dele. E aí, eu não sei se a sua opinião é a mesma que a minha, mas a gente longe de Deus só vai ladeira abaixo. Não tem como a gente viver bem sem Deus. Essa, pelo menos, é o que eu acredito. Se você não acredita nisso, tudo bem também. Sem problema algum. Quem sabe alguém está assistindo e fala assim: não, eu não acredito. Ok. Quem sou eu para dizer o que você tem que acreditar ou não? Mas, até Cristo vir, nós não tínhamos acesso a esse amor. Nós não tínhamos acesso a quem Deus era. Eu quero ler com você Colossenses, o capítulo 1, do verso 21 ao verso 22. Colossenses, o capítulo 1, do verso 21 ao 22, ele vai dizer assim: antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Deixa eu parar aqui, no 21. Pode colocar para mim de novo 21? Que aqui tem algo muito interessante. Perceba que ele fala assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Aqui, quando a gente lê que eram inimigos, não está dizendo que para Deus nós éramos inimigos dele. Deus, ele não nos via como inimigos. Ele nunca nos viu como inimigos. Separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos. Deus nunca nos viu como inimigos. O ser humano, que a partir do momento em que ele passa a viver a natureza do pecado, ele começa a enxergar a Deus de uma forma diferente.
Ele começa a entender Deus de uma forma que Deus não é. Por isso que a Bíblia vai dizer que as coisas que aconteciam antes eram uma sombra do que Cristo veio revelar. As pessoas, elas não conheciam Deus. Na mente delas, no entendimento, elas eram inimigas. Por causa da natureza. Se você for ver a palavra, antes vocês estavam separados de Deus, a palavra separados, ele diz, excluídos da companhia, estranho. Nós éramos estranhos. Nós não estávamos na companhia de Deus. Isso sim, nós não tínhamos a companhia de Deus com a gente. Nós não tínhamos a intimidade com Deus. E aí, quando eu não tenho intimidade com alguém, eu não conheço esse alguém. Você pode me ver aqui, mas você não me conhece. 100% nem o meu marido me conhece. Só Deus. Entende? Quando eu passo a conviver com alguém e a ter intimidade, eu começo a conhecer um pouco desse alguém. As manias, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta também. A chatice. A chatice é o que pega mais, meu Deus. Você começa, acorda aquela pessoa ali do seu lado. Oh, que maravilha. Tem gente que acorda um chuchu, mas tem gente que acorda... Meu amigo Charlie Brown. Desculpa, meu amor, mas eu vou abrir você. Porque, né? O Felipe, até ele tomar café, não fala com ele. Não fala. Depois que ele tomar um gole, pronto. Tá de boa. Eu levo assim, 9 horas da manhã eu acordo. Então eu chego no trabalho com a cara maravilhosa. Não fala comigo. A gente passa a se conhecer, a ter uma intimidade. Só que quando eu não tenho intimidade, quando eu não convivo com alguém, eu não conheço esse alguém. Eu conheço uma parte desse alguém. Entenda? Estar separado de Deus, estar excluído da companhia de Deus, fez com que a humanidade visse Deus de uma forma diferente. Entendesse Deus de uma forma diferente. Por isso que muita gente hoje acredita que para viver aquilo que Deus tem para a pessoa, ela tem que se punir, ela tem que cumprir regras, ela tem que fazer um monte de coisas, porque é assim que ela entende que Deus é. Mas ela tem uma sombra de quem Deus é. Se a pessoa tem intimidade e conhece esse Deus, ela vai ver que Deus não quer nada disso. Ele quer apenas que você usufrua daquilo que Cristo fez. A intimidade, a companhia é algo importantíssimo. Vamos para o verso 22, que é o 21. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas, agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Vamos guardar esse aqui, porque daqui a pouco a gente volta, porque isso daqui é maravilhoso. Tem que parar e analisar isso aqui. Mas vamos lá, continuar. A verdade é que por estarmos longe de Deus e sem intimidade, nós vivíamos como inimigos de Deus. Nós vivíamos de uma maneira hostil em relação a Deus. Achando que poderíamos ir a Ele através das nossas boas obras. Só que, na verdade, isso não ia fazer nada. Eu ter boas obras não quer dizer nada. Se eu continuo com a natureza do pecado. O que para Deus mais importa não é os seus frutos, não é as suas ações. Que eu vou falar aqui, sabe? Você fala assim, nossa, mas é. O que para Deus é mais importante não são as suas ações. É a sua natureza, é a sua essência. Por isso que quando Cristo vem, Ele vem mudar a essência do homem e não
os bons comportamentos. Ele não chega para você e fala assim, ai, você mente, vamos fazer você parar de mentir? Ele não veio fazer isso. Ele vai fazer algo muito além. Ele vai arrancar a raiz da mentira. Fala assim, não, você nunca mais, você vai parar de mentir. Você não vai ter mais a vontade de mentir. Você não vai mais ter a necessidade de mentir. Porque isso não faz mais parte de quem você é. Ele arranca de nós. Por isso que eu quero trazer para você uma diferença. Calma aí, gente. Vamos lá. Eu quero mostrar para você a diferença que na palavra tem duas palavras para falar sobre pecado. A primeira é hamartia e a segunda é hamartano. No Novo Testamento tem muito essas duas palavras. Principalmente a primeira. Quase todo o Novo Testamento vai aparecer a primeira palavra, hamartia. A palavra hamartia, o significado dela é a natureza do pecado. É a fonte que produz o pecado. Isso é hamartia. Hamartano é os frutos, são as ações pecaminosas. Ou seja, roubar, mentir, matar, trair, fofocar. Enfim, tudo aí que você possa pensar. Isso são as ações do pecado. Mas a ação não é a raiz. Por isso que eu disse que Cristo ele veio fazer algo muito maior, em vez de só fazer você parar de mentir. Ele veio arrancar a raiz. Deixa eu achar aqui a outra. É que eu estou muito tecnológica hoje. Então, vamos lá, para você visualizar melhor. A raiz é hamartia. A raiz do pecado, a fonte do pecado. Cristo ele veio aniquilar a raiz. Quando você tira a raiz, não dá mais fruto. Tira uma árvore. Ela não vai, você não vai mais. Eu vou tirar a árvore de laranja. Vou arrancar a árvore com tudo, com raiz e tudo. Aí chega no outro ano, você, poxa, não deu laranja esse ano. Obviamente, você arrancou a árvore. Só se você plantar em outro lugar, né? Daí vai ter mesmo. O que Cristo veio fazer em mim e em você foi arrancar, aniquilar, destruir a raiz do pecado. Não sobrou nada dela. Nada, nada. Não sobrou nenhuma pontinha dessa raiz. Pense que pegou assim e tacou fogo e foi tudo. Ele aniquilou com a natureza do pecado. Só que, sabe o que é a raiz? Sabe qual é o pecado que é a raiz? É estar longe de Deus. Quando eu estou longe dele, eu não tenho como ter a natureza dele. Eu tenho a natureza do pecado. Porque eu estou longe dele. Vocês conseguiram entender? Quando eu estou longe de Deus, por eu estar longe de Deus, eu tenho a natureza do pecado. Porque eu não tenho intimidade com Ele. Eu não tenho acesso a Ele. Eu não tenho comunhão com Ele. Eu não tenho como aprender a viver da maneira certa. Então eu vou viver da forma como eu acho que tenho que viver. Da forma como a minha natureza diz para mim viver. Ou seja, por isso que para algumas pessoas mentir não é errado.
falar mal do outro, não tem nada a ver. Taca ali falar mal do outro. Meu Deus. Vamos descer o cacete naquele ali. Porque é a natureza dela. Aquilo flui dela, sem ela nem perceber. Para ela é normal. Entende? Vocês conseguirem entender essa parte? É muito importante vocês entenderem essa parte. Se vocês entenderem isso aqui, vocês entendem tudo o resto. Estarmos longe de Deus nos tornou, por natureza, pecadores. A nossa natureza era pecaminosa. Nós estávamos mortos. Em Romanos 6:23 ele diz: o salário do pecado é a morte. Então, se eu tenho a natureza do pecado, eu estou, obviamente, morto. Eu não tenho mais vida em mim. Estávamos mortos, condenados, sem chance de sermos isentos dessa culpa. E o pior, longe de Deus. Só que, perceba, sem chance de sermos isentos dessa culpa. Eu acho que o pior, na minha opinião, o pior não é eu viver pela natureza do pecado. O pior é eu não ter chance nenhuma de viver aquilo que Deus tem para mim. A humanidade, antes de Cristo aparecer na história, não tinha chance nenhuma de viver o que Deus tinha para eles. Eles estavam fadados a viver a desgraça, a viver no medo, a viver no pavor, a viver... Eles estavam fadados, esse era o destino deles. Esse era o destino da humanidade. E, desculpa, esse é o destino da humanidade. A humanidade longe de Deus, ela está fadada, ela não vai para frente. Por isso que se assustar em ver algo acontecendo aí no mundão, não tem como. Olha, fizeram isso, meu, que horror. Essa é a humanidade, essa é a natureza da humanidade. Essa é a natureza do homem. O que eu e você precisamos fazer é nós vivermos a natureza de Cristo e mudarmos aquilo que está ao nosso redor. É a única coisa que a gente pode fazer. Só que voltando aqui. Antes de Cristo aparecer na história, nós não tínhamos a chance de ser isento da culpa. De ser livres. Nós não tínhamos a chance de voltar a ter um relacionamento com Deus. Não tínhamos essa chance. A verdade é que existia um abismo entre nós e Deus. Nós e Deus. Gostaram do meu desenho, gente? Existia um abismo. Nós estávamos separados, não tínhamos intimidade com Ele, não tínhamos acesso, e nunca teríamos esse acesso, era uma separação eterna. E aí, por a gente viver com um abismo entre nós e Deus, o ser humano passou a viver conforme o seu esforço, conforme aquilo que ele achava melhor. Conforme a sua capacidade. A força do meu braço vai me levar para o meu objetivo. Só que nunca alcançava. Você já conheceu aquela pessoa que luta, 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 luta e nunca alcança o que ela quer? Parece que a pessoa está numa constante batalha. E aí você chega aí. Tudo bem? Eu estou numa guerra, cara. Você nem sabe. Aí passa um ano, aí você chega para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Eu continuo naquela guerra. Essa vida que Deus tem para nós? Não. A vida que Deus tem para nós, sim, terá desafios, terá dificuldades. Mas nós não vamos viver em constante, ai, nossa, eu estou penando, eu estou comendo pão que o diabo amassou. Você nunca vai comer o pão que o diabo amassou, porque Deus não vai deixar. Porque não é isso que Ele tem para você. Ele tem uma vida extraordinária. Ele tem uma vida de vitória.
É assim que a humanidade, ela passa a viver por estar longe de Deus. Ela passa a viver com base naquilo que ela acha melhor. Ah, eu acho que fazer isso é bom, então vamos fazer isso. Ah, não deu certo, então vamos tentar outra coisa. Aí vai lá, ah, não deu certo também, vamos tentar outra coisa. Vive nessa constante busca, mas nunca encontra o que ela quer. Sabe? A gente estava numa situação bem difícil. Pense comigo. Excluídos da companhia de Deus, separados dele, existia um abismo entre nós e Deus. Éramos pecadores por natureza, condenados, culpados, éramos escravos do pecado. Como é que vamos resolver isso? Como é que essa situação vai se resolver? Não tínhamos chance nenhuma de ser livres, de ser isentos da culpa. Nenhuma, zero. Nenhuma. Não é assim que a gente chega, ai Deus, por favor, me ajuda. Não tinha. Zero a chance. Como é que vai se resolver essa situação? Muito simples. E é muito simples mesmo, gente. Jesus. Jesus veio e resolveu toda a situação. Toda. Mudou completamente a situação. Vamos ler comigo Hebreus, o capítulo 2, do verso 14 ao verso 15. Vai dizer assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Deixa o 14 para mim ali, fazendo favor. Cristo, para ele aparecer em cena, quando ele apareceu em cena, ele veio como homem. Mas por que ele veio como homem? Porque era necessário ele vir como homem. Que pergunta. Mas era necessário Cristo vir como homem. Tinha um objetivo do porquê que Cristo vir como homem. Ele poderia ter visto como um anjo? Não poderia ter vindo como um anjo e falado assim, olha, eu vou perdoar todo mundo aqui, vão em paz, Deus abençoe. Poderia? Mas ele não fez isso. Ele veio como homem. Portanto, visto que os filhos, eu e você, são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. Cristo, ele veio como homem, 100% homem, mas 100% Deus ainda. Porque quando ele veio como homem, ele passou as mesmas coisas que nós passamos. Ele enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos. Ou você acha que Jesus não sentiu dor? Sentiu. Sentiu dor, sentiu fome, sentiu cansaço. Pensa, gente, eles caminhavam. Não tinha carro. Eles caminhavam 10, 15, 20 quilômetros. A gente não consegue caminhar nem 5. Tem gente que dá 5 quilômetros, está lá assim, ai, eu estou morrendo. 5 quilômetros, não é nada, gente. Eles andavam, sentia dor nas pernas, não tinha Adidas naquele tempo. A maioria das pessoas andavam em pé descalço, sem calçado nenhum. Só os mais nobres, só os fariseus, os ricaços que andavam com um chinelinho ali. E olha que nem era bom ainda, né? Se eles vissem o calçado que a gente tem hoje, meu Deus, eles iam pular de alegria. Aí sim, iam andar 100 quilômetros.
Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu a perda de alguém. Ele também passou pelo luto, também sentiu. Ele teve uma das maiores, na minha opinião pelo menos, uma das maiores crises de ansiedade, no momento em que ele estava no jardim, suando gotas de sangue. Ele enfrentou tudo o que eu e você enfrentamos. Para quê? Por que que ele enfrentou tudo isso, sendo que ele era Deus? A resposta é simples. Ele tomou o nosso lugar. Para que no momento em que ele morreu na cruz, ele falou assim: eu paguei o preço por essa pessoa. Eu vivi, eu enfrentei o mesmo que eles enfrentam, então eu consegui, eu venci. O que eles não são capazes de fazer e de ultrapassar e de vencer, eu venci no lugar deles e dei esse presente ainda. Foi isso que ele fez. Viu? Simples, simples. Não é grandes coisas. Ele veio como homem para tomar o nosso lugar na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele estava morrendo no meu e no seu lugar. Ele estava pagando por algo que ele nem fez. Olha o que diz 2 Coríntios, o capítulo 5 e o verso 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele, eu e você, tornássemos justiça de Deus. Ele não tinha pecado. Cristo, ele não pecou. Cristo, ele nunca viveu a natureza do pecado. Mas no momento da cruz, ele tomou a minha natureza e a tua natureza e venceu. Para que eu e você hoje nos tornássemos justiça de Deus. E não só justiça, mas filhos, tendo uma vida abundante, enfim, N coisas. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou uma dívida que nem era dele. A dívida que nós tínhamos, que eu e você tínhamos, era paga somente com a nossa vida. Alguém tinha que morrer para essa dívida ser paga. Alguém tinha que. E quem morreu? Foi ele. Dando o fim dessa dívida. Colossenses, o capítulo 2, 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. A escrita de dívida, ele removeu pregando na cruz. A partir do momento que Jesus fala, tudo está feito. Pá, morreu, acabou. A dívida foi paga. Eu e você não temos mais essa dívida. Ele pagou a dívida da humanidade e pagou com a vida dele. Ele se entregou, ele morreu para que eu e você estivéssemos livres dessa dívida. Olha o que fala, mais um, Isaías 53, 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Eu acho interessante quando ele fala, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Ele recebeu todo o pesar da mão de Deus. Ele recebeu a ira de Deus. Cristo recebeu a ira.
Cristo experimentou a ira de Deus. Eu e você não. Cristo, ele sentiu o pesar de Deus. O castigo que nos trouxe paz. Eu e você vivemos paz sem nem ter feito nada. Eu e você vivemos a paz não só com Deus, mas conosco e com os outros sem ter feito nada. Porque Ele enfrentou isso. Ele fez isso. Ele pagou isso. Ele, sendo o próprio Deus, morreu. Para que eu e você tivéssemos paz. E quer saber de algo? Cristo, ele se entregou voluntariamente. Ele não foi obrigado a fazer isso. Deus não chegou para ele e falou assim, ó, vai lá e faça, porque eu quero que você faça. Ele chegou para Deus e falou, eu vou. Ele se entregou de forma voluntária. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como é que pode um Deus se entregar, morrer por aqueles que creem nele? A maioria dos deuses que a gente vê por aí, eles querem sacrifícios, eles querem algo. Ó, me deem algo. Eu quero que vocês façam algo por mim. Me sirva. Só que aí quando a gente vê Deus, o Deus da Bíblia, ele fez totalmente o oposto. Ele falou assim, não, eu vou te servir. Eu vou morrer por você. Que doideira, né? O mais doido é que ele não morreu só por quem crê nele. Ele morreu por quem também não crê nele. Ele morreu por aquele que odeia ele, que diz que ele não existe. Ele morreu por esse também. Que doideira! Eu não morria, mas ele morreu. Ele morreu. Sabe, Cristo ele fez tudo isso porque a vontade dele é que eu e você estejamos com ele. Ele quer que eu e você venhamos viver uma vida com ele. Venhamos viver a eternidade com ele. Foi isso que motivou ele a vir. Resgatar novamente a humanidade para viver aquilo que Deus tinha para eles desde o início. Deus tinha para mim e para você uma vida abundante desde o jardim do Éden. Isso se perdeu? Se perdeu, ok, passou um bom tempão. Mas ele resgatou isso de novo. Cristo resgatou de novo essa vida abençoada que Deus tinha para nós. Cristo resgatou essa intimidade que ele tinha. Se Adão perdeu essa intimidade, agora em Cristo, eu e você temos. Agora em Cristo, eu e você nos assentamos com Ele. Temos conhecimento de quem Deus é. Enfim, consegue entender? Hoje nós temos esse acesso a Ele. Que antes nós não tínhamos. Efésios, o capítulo 2 e o verso 3 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. A morte de Cristo foi a porta aberta para todo mundo passar e entrar. Todo mundo entra nessa porta, entra e estamos todos juntos aqui. Não tem mais separação, não existe mais abismo. Eu não estou mais longe de Deus. Eu estou na igreja, eu estou aqui, eu estou com Deus. Eu estou lá em casa, eu estou com Deus. Eu estou na rua, eu estou com Deus. Eu estou no banheiro, eu estou com Deus.
estou comendo, mas aí sim que eu estou com Deus. Jesus, o que ele mais gostava de fazer era comer. Hoje nós estamos perto. Por isso não existe você falar assim, ai, nossa, eu me sinto tão longe de Deus. Que idiotice! Não tem como você estar longe de Deus, sendo que você é uma nova criatura. Se você está ligado pela natureza de Deus, com Ele, vivendo com Ele, se você diz assim, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, pronto, papum, está com Ele, você não sai mais dali. Mas e se eu deixar a igreja, Sara? Você não sai dali, pronto, você tem o seu lugar. Você tem a sua cadeirinha lá, pronto. Sabe? Cristo, ele morreu, mas ele não parou por ali. Na verdade, a morte de Cristo foi o começo de um novo tempo. E ele transformou radicalmente a nossa história. Radicalmente a nossa vida. Quando Cristo ele chega, não é assim, é uma mudancinha pequena, que nada. Ele muda tudo, tudo, tudo. Você você é virado do avesso. Totalmente a sua vida é mudada. Se antes vivíamos pela natureza do pecado, agora nós vivemos pela natureza do próprio Cristo. Aqui a coisa ficou boa, cara. Meu Deus! Falar de antes é até ruim. Eu não gosto muito de falar de antes, mas é necessário para que você entenda. Porque o que vale é daqui em diante. O que vale é do momento que Cristo para frente. Quando Cristo chegou na história, por isso que celebrar a vida de Cristo, celebrar o Natal é tão legal. Claro, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é o dia que a gente comemora. Mas é tão bom porque a gente não celebra o nascimento de Cristo. A gente celebra tudo aquilo que ele trouxe. Cara, eu celebro a vida que é Cristo. Eu celebro a paz que ele trouxe. Eu celebro a alegria que ele trouxe. Eu celebro a vida transformada que ele trouxe para mim, porque ele veio com esse objetivo. Sabe? Cristo agora passa a viver em nós. Olha o que fala Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilha! Fui crucificado com Cristo. Eu e você morremos na cruz? Fisicamente não. Quando Cristo morreu, eu e você fomos crucificados com Ele. Por isso que eu disse, Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Para que hoje, eu e você, sejamos a habitação dEle. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, a natureza que está em nós não é mais a natureza do pecado. Agora a natureza que está em nós é Zoe, a natureza do próprio Deus, a essência dele. E se a natureza do pecado trazia frutos, Zoe também traz frutos. Deixa eu mostrar para vocês os frutos que ela traz. Não, essa não. Calma aí, essa é a do mal. Como é que eu volto aqui? Essa daqui. Essa é a natureza certa, gente. Glória a Deus, aleluia. A vida de Cristo está em nós. Ele gera frutos em nós. Quais são esses frutos?
Hoje, eu tenho uma vida abundante. O fruto de Zoe na minha vida é uma vida abundante. Hoje, eu tenho paz. Hoje, um fruto é a salvação. E aí, se a gente entrar em salvação, a gente entra em muita coisa. Porque a palavra salvação não está dizendo só salvação de pecados. Ela está falando uma família abençoada, prosperidade, alegria, salvação em si. Então pensa, ali está a salvação, mas daí a gente coloca família abençoada, prosperidade, alegria, junto ali. Mais um combinho ali que eu recebi. Eu recebi ser filho de Deus. Esse é um fruto da natureza dele em mim. E eu recebi uma identidade. Se a gente for listar mais, justificação, redenção, meu Deus, tem muita mais coisa. Esses são os frutos que Zoe gera em nós. Sabe, conforme ele vai, a partir do momento, deixa eu colocar bem certo para vocês. A partir do momento em que eu passo a viver Zoe, dia após dia, os frutos vão aparecendo. E esses frutos, dia após dia, vão me tornando cada vez mais parecidos com Cristo. Só que quando a gente fala em fruto, a gente não fala em esforço. A gente fala em algo natural. Uma árvore, ela não faz esforço para dar um fruto. É parte dela dar o fruto. A gente não faz o esforço para dar frutos. A gente não faz o esforço para amar alguém. Você não faz esforço nenhum para amar. Isso flui de você. Isso faz parte da sua natureza, faz parte da raiz que está em você. Viver a paz não é algo que, eu tenho que viver a paz. Não, então vou tirar todo mundo de casa para viver a paz. Não. A paz que Cristo tem para nós é a paz no caos. É a paz no caos. É quando está tudo quebrando e arrebentando e está aquele e o tornado aqui, e você no meio do olho do furacão. E você tendo paz. Todo mundo está, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Jesus, nos socorre. E você está ali assim. Eu conheço quem meu Deus é. Eu não vou me preocupar. Muita gente vai achar que é irresponsabilidade, tá? Muita gente vai achar. Vai falar assim, nossa, você não dá bola para o que está acontecendo. Por que eu vou me desesperar? Vai adiantar alguma coisa me desesperar? Não adianta, gente. Não adianta nada. Não resolve. O que eu tenho que fazer? É continuar confiando em Deus. É manter a minha confissão de fé. É manter aquilo que eu creio. Isso eu faço. Eu mantenho aquilo que eu creio. E Ele vai frutificando a paz em mim. Ele vai gerando essa paz em mim, que nem eu vou perceber. Quando eu perceber, eu vou falar assim, nossa, eu estou tão tranquilo. Meu Deus, há um ano atrás eu ia estar maluco vivendo isso. Mas eu estou tão tranquilo. Esse é um fruto de Zoe em você. Esse é um fruto de Zoe. E aí vocês lembram o título dessa palavra? A graça que nos transforma em gente. Por que eu dei esse título? Sabe,
Cristo, eu até vou colocar para você. Cristo, quando ele veio, o objetivo dele não era me fazer uma boa pessoa. O objetivo dele era que eu seja parecido com ele. Esse é o propósito da vinda dele. Eu ser parecido com ele. Só que, quando eu me torno parecido com Cristo, eu me torno alguém que ama, que cuida, que serve, que respeita, que abraça e que acolhe o outro. A graça, eu trouxe tudo isso para você entender, primeiramente, quem você é em Cristo. E o que Ele fez por você. Você precisa entender da natureza do pecado. Você precisa entender que ela foi aniquilada. Você precisa compreender que hoje a natureza de Cristo está em você. E que hoje não é mais Ele, não é mais você que vive, mas Ele vive em você. Hoje você não vive mais pelo que dá na tua telha. Hoje você vive por aquilo que Ele te direciona a viver. Não flui mais de você o amor, a alegria, essas coisas falsas que a gente não conseguia amar, vamos ser sinceros. A gente, pela gente, não ama nada, nem a nós mesmos. Mas faça amar um bicho do que a nós e os outros. Entende? Só que quando Cristo está em nós, quando a natureza dele, Zoe, está em mim e em você, ele nos transforma para sermos parecidos com ele e aí a gente se torna gente de verdade. A gente é sincera, a gente é de verdade. Quando eu vivo pela natureza antiga, pela natureza do pecado, eu vivo apenas para mim. Eu vivo para mim. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu isso. Ah, eu isso. Ah, eu não gosto disso. Ah, você gosta? Não me importa. Eu quero saber de mim. Eu vou conquistar. Se você conquistar, que se lasque. Aí as pessoas, elas vivem uma competição que está na cabeça delas. Porque quando a gente passa a viver a natureza de Cristo, a gente não compete mais. Vou competir para quê? Somos iguais. Essa pessoa é imperfeita, eu sou imperfeito, eu estou tentando aprender a ser cada dia mais melhor. Se essa pessoa não quer aprender, aí já não é mais problema meu também. Mas a gente está aprendendo, a gente não tem por que competir. Em vez de competir, é melhor se ajudar. Em vez de competir, é melhor se encorajar. Isso é melhor. Sabe? A antiga natureza fazia com que eu e você vivêssemos apenas para nós. Eu satisfaço as minhas vontades. O resto que se lasque. O foco é eu. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu não consigo. E vamos ser sinceros, isso não é ser gente, é bicho. Bicho, ele só se preocupa consigo mesmo. Eu tenho gato. Você acha que os meus gatos gostam de compartilhar? Que nada. Eu tenho um gato que quando tu dá ração, ele dá tapa na cabeça do outro para não comer a ração. Porque ele quer comer. Aí tem 3 machos. Meu Deus do céu. Agora começaram numa brigaceira. Aí a gente acorda de madrugada e tá lá. E a gente só fica, estão brigando. Aí quando a gente vê que tá feio, porque tem um ponto ali que chega, aí o Felipe vai lá assim, chega, para! É bicho. Ele só se preocupa consigo mesmo. Ele quer comer, ele quer ter um lugar quentinho. É bicho. Nós não somos bicho, nós somos gente. Nós não vivemos para nós vivemos para o outro.
Só que isso não flui de nós. Eu não consigo, sabe? Não tem como eu me esforçar para fazer isso. Porque no final eu vou estar sendo falso, fingido. É só com Cristo. Ele faz isso fluir de mim. Ele, da natureza Zoe, faz isso fluir. Eu começo a amar e servir o outro sem nem pensar. Eu não fico assim, ai, nossa, meu Deus, eu tenho que servir aquele ali. Ai, que saco. Nossa, tem que ir na igreja. Ai, que saco. Tocar na igreja. Sabe? A gente faz porque isso flui. Flui, sai de você. Cristo, ele nos muda para ser parecido com Ele, Ele nos transforma para sermos parecidos com Ele, para que a gente se torne gente de verdade, gente que acolhe, gente que abraça, gente que é ombro amigo, gente que apoia, encoraja, incentiva, que celebra com a vitória, mas que chora com a tristeza do outro também. Só que tudo isso de verdade e não falso. E isso só vem da natureza dele. Porque quando eu sou parecido com ele, eu faço isso. Cristo, ele acolhia. Cristo, ele era ombro amigo. Cristo em nenhum momento falou assim, ai, sai daqui. Nunca. Ele sentava lá com todo mundo, e todo mundo, nossa, você está sentado com os pecadores. E daí? Essa gente é legal, eu estou aqui. Tem comida. Sabe? O fruto de Zoe em nós, ele é orgânico, ele é natural, não é forçado. Não é algo obrigado. Sabe, toda vez que alguém tem que te dizer o que você deve fazer, já não é mais um fruto natural. Se eu chegar para você e falar assim, Fábio, você tem que servir, não é natural mais. É mais fácil, é melhor eu inspirar a Fábia a servir, por ela ver eu servir, e aí ela chegar e falar assim, eu quero servir porque eu vejo que vocês servem com dedicação e amor. Isso é natural. Só que quando eu chego para alguém e falo, faça, não é mais natural. É obrigado. A igreja tradicional, ela acostumou as pessoas com essa mentalidade. Alguém tem que me dizer o que eu tenho que fazer. Eu não me torno, gente, vocês, todos nós temos um cérebro. E essa coisa é maravilhosa. Nós somos seres pensantes. Quando a gente lê a palavra, ai, nossa, eu li, não entendi, então tá bom. Não, para, e fala assim, meu Deus, eu não entendi, eu quero entender. Eu sou inteligente, eu tenho uma cabeça, eu vou entender o que está escrito aqui. Sabe? Só que a igreja tradicional idiotizou as pessoas. Aí as pessoas não pensam por si próprias, as pessoas não vivem por si próprias, as pessoas não oram por si próprias. Alguém tem que fazer algo por mim. E não é assim que Cristo tem para nós, não é a vida que Cristo tem para nós. A vida que Ele tem para nós é natural, é orgânico. Ele flui de nós. Percebe que o ponto foco não é alguém, um pastor ou alguém te dizendo o que tu faz, mas é Ele que é o cabeça da igreja te direcionando para o que tu faz. Viu como é diferente? Sabe? É natural, é orgânico. É como os frutos dele é como uma nascente de água.
Eu não conhecia uma nascente de água até o sogrinho e a sogrinha comprar um monte, né? Aí fui lá um dia ver a nascente de água. Meu, que loucura! Vem água, e vem, e vem, e vem, e vem. Da onde? Sei lá, mas vem. Tem toda uma lógica por trás, mas vamos esquecer dessa parte, por favor. Sabe? Aquilo que Cristo, os frutos de Zoe, ele é natural. Faz parte de nós dar esses frutos. Só que entenda, por favor, entenda algo. Os frutos, eles não vêm do dia para a noite. Você não vai ouvir essa palavra e amanhã você já vai dar esses frutos. Ai, nossa, meu Deus, agora eu já... Não, leva tempo. Meses, anos. E está tudo bem demorar. Sabe? Às vezes as pessoas ficam bitoladas. Ai, nossa, eu escutei que tem que dar fruto. Meu Deus, eu estou dando, eu não estou dando. Não, o foco não é esse. O foco é Cristo. Se você ouve Ele, se você tem comunhão com Ele, se você tem intimidade com Ele, você se torna parecido com Ele e isso flui de você. Então, o nosso foco é o quê? Ter comunhão com Ele. Estar com Ele. Ter intimidade com Ele. Esse é o nosso foco. Sabe? Esse é o nosso foco. Cristo, Ele nos reconciliou. Eu e você voltamos a ter o favor de estar com Deus. Só que não parou por aí. Hoje, exatamente no dia de hoje, eu e você estamos em uma constante transformação. Para sermos cada dia mais parecidos com Ele. Estamos aprendendo. A gente não sabe de tudo. A gente vai errar o alvo. A gente vai errar. A gente vai falhar com pessoas. A gente às vezes vai falar algo que não quer falar para alguém. A gente vai às vezes pisar na bola com alguém. A gente é ser humano, a gente está aprendendo. O que eu faço, então, quando eu piso na bola com alguém? Quando eu machuco alguém, quando eu falho com alguém? Olha para Cristo. Olha para Cristo. O que eu faço quando alguém faz algo para mim, então? Vamos mudar também. Olha para Cristo. A gente não consegue perdoar de nós mesmos, sabe? Sabe quando alguém faz algo para você, você fica... Não acredito que essa pessoa fez isso. Você não consegue perdoar sozinho. É um peso muito difícil ter que liberar perdão para algo muito difícil. Mas Cristo, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a perdoar, a aliviar isso de nós. Por isso que o nosso foco é estar com Ele. A gente está aprendendo. O nosso foco nunca será os nossos erros, mas sempre aquilo que Cristo fez. Aprender, viver aquilo que Cristo tem para nós, na prática, leva tempo. Mas vai chegar um momento onde você nem vai perceber. Você vai ficar, nossa, como eu estou diferente. Como eu estou diferente. Eu não era assim, gente. Eu era chato pra caramba. E eu estou tão... alguém falava isso, eu já acabou. Nunca mais falar comigo. Hoje, que nada. Eu aprendo com Cristo a ser gente. E aí, quando nós nos tornamos gente de verdade, isso quer dizer que a igreja, ela é gente. E a igreja, ela precisa ser gente, não uma instituição. Instituição não faz nada. Mas gente
abraça. Por isso que quando alguém entra aqui, não é esse lugar que vai transformar a vida da pessoa. Que nada. Não é esse lugar que vai impactar. É quando eu e você abraçamos essa pessoa. Aí que ela sente o amor de Cristo. Amém? Que nós venhamos levar isso para a nossa semana. Porque quem sabe aquilo que nós ouvimos e falamos hoje durante a semana, algo vai acontecer para a gente. Se algum pensamento na sua semana vir e falar assim, não, você é pecador, você é culpado, o que você faz? Não, eu sou não. Eu sou filho de Deus. Essa é a minha natureza. A vida de Cristo está em mim. Amém? Eu quero fazer uma oração com você e aí depois a gente vai participar da ceia. Pai, nós queremos agradecer pelo seu imenso amor. Muito obrigada. Obrigada porque você nos resgatou. Obrigada porque você nos reconciliou. Obrigada porque você, através de Cristo, nos deu hoje uma vida abundante. Sabe, nós não somos gratos só pelo que nós ganhamos, não. O maior presente que nós recebemos de Cristo foi ter novamente o acesso a você. Foi novamente poder ter essa intimidade com o nosso Pai. Muito obrigada por isso. Que nós venhamos viver os nossos dias aqui, sendo cada dia mais parecidos com Cristo. Que nós sejamos aquelas pessoas, aquela igreja que acolhe, que abraça, que encoraja, que se alegra com a alegria do outro, mas que chora também com a alegria do outro. Que nós venhamos ser verdadeiros, que nós venhamos servir uns aos outros com o coração cheio de alegria e gratidão. Obrigada por isso. Nós só temos a chance de viver isso porque Cristo morreu na cruz por nós. Nós louvamos o teu nome, nós agradecemos quem você é. E queremos dizer muito obrigada, Pai, por tudo que você fez por nós. Amém e amém. Amém. Eu quero convidar você para a gente participar da ceia, um momento maravilhoso. Um momento maravilhoso, onde nós celebramos aquilo que Cristo fez. Celebramos a vida, a reconciliação, tudo que a gente falou até agora. Esse daqui, essa é a prova do que Ele fez. Morreu para que eu e você temos acesso a Deus. Se entregou voluntariamente para que eu e você tenhamos uma vida abundante. É bom demais a gente poder viver tudo isso. É bom demais saber que o peso que estava sobre os nossos ombros foi tirado. Que o peso da culpa que estava em nós foi tirado. Saber que nós somos livres, saber que não tem mais uma culpa sobre nós, a condenação sobre nós, é bom demais, é leve, a vida fica leve. E aí quem sabe você está pensando aí, mas Sara, eu não estou vivendo essa vida leve. O que tem de errado comigo? Nada, não tem nada de errado com você. Sabe o que você precisa fazer? Uma coisa. Declarar a palavra de Cristo sobre você. Eu não me sinto leve. Declara.
eu tenho uma vida leve, eu tenho paz, eu sou abençoado, eu sou amado, eu sou livre, eu não sou mais escravo, eu não sou culpado, eu não sou mais condenado. Você declara isso, é isso que vai gerando em nós aquilo que Cristo já nos deu. Por isso eu quero convidar você a declarar, a falar assim: eu sou abençoado, eu sou amado, eu tenho uma vida leve, eu tenho paz, eu sou filho de Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos por isso, nós te agradecemos pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Muito obrigada pelo aquilo que Ele fez lá na cruz por nós. Obrigada por esse amor incondicional. Obrigada por essa redenção. Obrigada pela justificação. Obrigada porque hoje nós somos abençoados, somos amados, somos filhos de Deus, somos santos, salvos, perdoados. Obrigado, Cristo. Nós não estamos mais sozinhos, mas nós temos um Deus que está conosco todos os dias, mesmo nos dias bons, mas nos dias maus. Nós cremos e temos a certeza que você está com a gente. Obrigada por isso. Amém e amém. Você pode fazer parte do corpo e do sangue. Você tem um ótimo domingo, uma ótima semana. Até final de semana.